Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou a Marta e eu tô aqui para contar para vocês mais um relato que a vida escreveu. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar o nosso canal, né? Compartilha com o teu grupo da família, dos amigos, dos inimigos, da balada, da cachaça, da igreja, do trabalho, da faculdade, enfim, o grupo dos amigos, dos amigos, dos inimigos. Vamos compartilhar com todo mundo para o nosso canal ficar mais conhecido e a gente continuar recebendo histórias para eu estar lendo aqui para vocês. Porque a gente tem recebido umas historinhas que elas estão babado, né? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui conosco, assistindo nossos vídeos. Deixa lá o teu likezinho, deixa aí nos comentários o que você achou dos relatos, das histórias, enfim. E se você tem algum relato para enviar para mim, canal sem censura oficial @gmail.com. Lembrando que o oficial precisa ser com 2 Fs, ok? Vamos lá para o relato de hoje, então, que a nossa história hoje tá, como sempre, muito interessante. Bora lá. O título da história de hoje é A vida digna que eu tive, a vida digna que eu não tive, darei a você. A história que vou contar aconteceu comigo há muito tempo atrás. Para ser bem sincera, aconteceu quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Meus pais já tinham 2 filhos homens quando minha mãe engravidou de mim. Meu pai sempre foi um homem muito atencioso com a família. Minha mãe relata que ele era um ótimo marido, até eles ficarem sabendo da gravidez. Foi aí que meu pai começou a mudar. Primeiro, ele passou a ser grosseiro com a minha mãe. E depois ele passou a maltratá-la psicologicamente, até que acabou chegando ao ponto de começar a agredi-la. Isso mesmo, minha mãe grávida começou a apanhar do meu pai. Ela estava grávida de mim. E essa é a razão pela qual eu imagino que o meu pai já me odiava mesmo antes de eu nascer. Eu não sei o porquê, mas ele não queria que eu nascesse. Toda vez que ele batia na minha mãe, ele tentava acertar a barriga. Creio eu que na tentativa de provocar a minha morte. Só que tudo isso acabou tendo um efeito contrário. As investidas dele contra ela acabaram fazendo minha mãe ter um parto de emergência aos 7 meses e meio de gravidez. Eu acabei nascendo antes do tempo. Se a ideia do meu pai era me matar ainda no ventre, ele acabou foi me trazendo para esse mundo antes do tempo exato que deveria acontecer o meu nascimento. Depois de nascer, por algum tempo, eu precisei ficar no hospital para ganhar tamanho e peso. As lembranças que tenho não são nada boas. Eu me lembro de apanhar bastante e eu apanhava por coisas bobas, sabe? Até pelo fato de não querer sair para fora para brincar, era motivo para o meu pai me bater. Eu já estava com 6 anos quando meu pai resolveu ir embora de casa. Pois é, meus amigos, é por isso que lá no começo eu disse a vocês que ele não queria que eu nascesse. Eu não sei por que ele tinha ódio de mim. Afinal, pelo visto, ele não desconfiava que a gravidez era fruto de uma traição ou algo do gênero. Senão, ele teria se separado antes, né? Mas, enfim, voltando, eu estava com 6 anos e ele ainda estava casado com a minha mãe. Ele já não batia nela, o problema dele era comigo, realmente. E então ele acabou saindo de casa. Quando ele resolveu que ele ia embora de casa, ele levou com ele os meus 2 irmãos.
Eu e minha mãe ficamos sozinhas. Foi aí que ela teve que arrumar um emprego, pois tinha que nos sustentar e também pagar aluguel e coisas assim, né? Comecei então a ficar sozinha em casa a partir dos meus 6 anos de idade, né? E aí eu comecei a aprender, a precisar aprender a me virar sozinha. Minha mãe nunca me disse diretamente que a culpa da nossa vida difícil era minha, mas ela sempre reclamava que a vida era dura, que sozinha ela não dava conta de tudo, que era tudo nas costas dela, etc, etc, etc. Hoje em dia, eu sei que ela não jogou isso na minha cara, mas era o que ela pensava, né? Sabe? Eu nunca tive o carinho da minha mãe, carinho de mãe assim mesmo, sabe? Ela não tinha palavras doces comigo, é, ela não me abraçava, ela não me beijava, ela não tinha aquele comportamento que normalmente eu vejo mães tendo com os filhos, de abraçar, de beijar, de ter todo aquele cuidado, sabe? Enfim, ela cuidava malemar porque não tinha outro jeito. Eu já estava com 10 anos quando ela conheceu um homem, né? Um novo homem. Ele era viúvo e tinha uma filha de 12 anos. Foi então que minha mãe decidiu que já era hora de refazer a sua vida. Ela começou a se envolver com esse homem e um dia eu ouvi ele dizer a ela: Maria, eu tô gostando muito de você. Eu até queria levar vocês para morar comigo, mas tem um pequeno probleminha. Minha mãe então perguntou a ele qual era o problema. E ele respondeu: é que a minha filha, ela está com um pouco enciumada, sabe? Ela não tá querendo dividir nada com uma outra criança. Como faz tanto tempo já que a gente tá sozinho, só nós dois, eu sempre tive só com ela, só para ela, tudo sempre foi só para ela, então ela ainda tá um pouco enciumada. Mas eu creio que isso vai passar. E até lá eu tenho uma maneira de arrumar tudo isso. Porque essa vai ser uma situação provisória, tá? Se você quiser, ela só vai precisar de tempo para se acostumar com vocês, né? Então, eu estive pensando, e vocês poderiam morar na parte de baixo da minha casa. Isso se você quiser, é óbvio. Mas isso vai ser uma situação bem provisória. Só até que a minha filha esteja um pouco mais acostumada a vocês e pare com essa ciumeira danada que ela está sentindo. Eu prometo a você que isso será algo provisório e rápido. Minha mãe falou: então você quer que eu e minha filha estejamos sempre na parte de baixo da sua casa. Ali tem sala e cozinha, mas vocês não vão usar a cozinha? Desculpa, é que eu não estou entendendo muito bem. Então o viúvo disse: não, vocês vão morar no porão da casa. Mas eu vou arrumar tudo direitinho lá, vou limpar, vou consertar algumas coisas que tiverem quebradas, né? Que faz muito tempo que aquele lugar tá parado. Vou colocar móveis lá e digo, eu vou colocar algumas coisas e vou ajeitar aquilo lá de uma maneira habitável, mas como eu já te falei, é provisório. Se não fosse pela sua menina, você ia poder ficar na minha casa com a gente. Mas ela, por enquanto, ela ainda não pode, então vocês precisam ficar no porão. Então, o que você me diz? Você aceita a minha proposta? Eu juro a vocês que naquela hora eu pensei que minha mãe diria que não, que onde não coubesse a filha dela, não caberia a ela também.
ledo engano o meu. Minha mãe aceitou. E um tempo depois, nós nos mudamos para aquele cubículo onde nem janela tinha. No final das contas, a minha mãe passava a maior parte do tempo lá dentro da casa e eu recebia dela ordens de não sair do porão, nem para o quintal eu podia sair para brincar, pois a princesinha intocável da filha do viúvo ia achar que eu estava provocando ela. E assim seguia a minha vida. Eu ficava lá sozinha e minha mãe lá dentro da casa com eles. À noite, eu também ficava sozinha muitas vezes, porque normalmente ela não voltava para dormir. Isso sim, ela volta e meia aparecia com algum brinquedo de plástico, panelinhas, boneca e essas coisas. Mas eu tinha que ficar brincando ali no porão. Comida ela também vinha me trazer. Hoje eu sei que eu estava vivendo em cárcere privado, mas naquela época eu nem imaginava que isso existia. Quem me dera se eu soubesse disso, né? O tempo foi passando e um dia voltando da escola, ao passar embaixo da janela da cozinha, eu ouvi os dois conversando. E aí eu resolvi ficar ali escutando o que eles estavam dizendo. Eles estavam programando um passeio para o final de semana. Eu fiquei alegre pensando: oba, um dia diferente e fora do cubículo. Foi aí que eu ouvi o viúvo dizendo como ia ser, né, aquele passeio. E minha mãe disse: e a Marina, ela poderá ir? Ele respondeu: é melhor não. A minha filha não gosta dela. Escuta, por que você não deixa a sua filha uns tempos na casa de algum parente seu? Ou dá ela para o pai, ou talvez para os avós, sei lá. Assim você fica de vez aqui, sem ter que ficar se dividindo entre o porão e a casa. Naquele momento, eu resolvi. Parei, que eu ia parar de escutar aquela conversa, porque aquilo já estava me fazendo mal. Fui diretamente para o porão e não escutei mais nada. 2 dias depois, minha mãe disse que ia pagar uma senhora para cuidar de mim, pois ela ia ter que fazer uma cirurgia e não queria ficar preocupada comigo enquanto ela estivesse no hospital. Então, ela me levou para a casa de uma família e me deixou lá. No começo, eles até que estavam cuidando bem de mim, mas o tempo foi passando e nada da minha mãe voltar para me buscar. E as coisas foram ficando feias para o meu lado. Essa família começou a me obrigar a fazer serviço de casa, ajudar a tratar dos porcos, das galinhas e até lavar o chiqueiro dos porcos eu tive que lavar. E na hora das refeições, eu era a última a me servir. Então eu comia o que sobrava. Mistura quase nunca tinha para mim. Os filhos da senhora faziam os pratos de pedreiro e o restinho da comida que sobrava nas panelas era o que eu comia, era o que eu tinha para comer. Isso sim, limpar a cozinha era obrigação minha. A senhora dizia: para comer, você tem que trabalhar. Eu era uma escrava naquela casa. Um dia resolvi fugir. Eu ia procurar a minha mãe, sabe? Eu me lembrava, eu achava que ainda me lembrava de como era a rua e como era a casa aonde o viúvo morava. Mas eu andei e eu não achei. Perguntei a várias pessoas, mas ninguém soube me informar. E estava anoitecendo, eu precisava encontrar um lugar para passar a noite, pois eu não ia mais voltar para aquela casa, a casa daquela família onde eu estava morando. Eu fiquei andando procurando um lugar, então fui para perto da igreja.
E ali eu vi, do lado da igreja, um lugarzinho em um jardim. Parecia uma casinha de cachorro, só que era bem grandinha, sabe? Deveria ter mais ou menos 1 metro de altura. Eu estava decidida, era ali que eu iria dormir. Já era o quarto dia que eu estava nas ruas. Eu pedia esmola, pedia comida, tinha quem me dava algumas moedas, tinha quem me insultava. Ai, como eu sentia falta de um prato de comida quentinho e uma cama gostosa para dormir, um banho. Mas agora a minha realidade era outra. 10 dias na rua, eu estava suja e faminta. Eu estava triste, estava muito triste aquele dia. Eu olhava para a igreja e pensava: meu Deus, será que o Senhor está me vendo aqui? Eu estava ali um dia, brincando com os pombos, quando uma mulher se aproximou e começou a puxar conversa comigo, sabe? Ela perguntou meu nome, eu disse Marina. Ela perguntou dos meus pais, eu disse que eles tinham me abandonado. Então ela disse: meu nome é Graça. Já tem alguns dias que eu vejo você por aqui e Deus tocou no meu coração para eu ajudar você. Já que você não tem ninguém por você, não tem casa, você não tem nada, eu vou levar você para a minha casa e vou cuidar de você. Você quer isso? Respondi com um sorriso enorme. Sim, senhora, eu quero sim, moça. Então, ela então disse: eu vou dar a você uma vida digna. A vida digna que eu não tive, eu darei a você. Eu estava com 11 anos, logo faria 12. Graça me colocou na escola, comprou para mim roupas, sapato, material escolar, uniforme, enfim. Ela cuidava de mim com muita alegria. Ela dizia que eu era a oportunidade da vida dela. A oportunidade para ela poder fazer o bem e ser uma pessoa melhor. Graça era uma mulher da vida. Porém, ela nunca recebeu um homem sequer em sua casa. Ela dizia que ali ela não faria isso jamais, porque ali, aquele lugar era a casa da Graça e a casa agora de Marina. E que Meire, que era o nome de guerra dela, não vivia ali. Ali ela não tinha vida, somente a Graça. Graça me explicou como era o seu trabalho, me disse que ela entrou nessa vida por falta de opção, que ela também morou na rua. E que era por isso que ela obedeceu à voz de Deus, que ela não permitiria que eu tivesse o mesmo futuro que ela. Que eu seria uma mulher digna e respeitada. Graça cobrava de mim boas notas, bom comportamento dentro e fora de casa. Ela era enérgica, mas também era muito carinhosa. Nós duas deitávamos na cama dela e conversávamos muito. Ela fazia cócegas em mim, fazia carinho no meu rosto, mexia nos meus cabelos. Quantas vezes ela me disse: você se tornou a alegria da minha vida, a razão da minha existência. Obrigada por você existir. Eu estava amando aquela mulher. E eu estava sendo amada por ela também. E como aquilo era bom. Eu fazia absolutamente tudo para não deixar ela chateada. Tudo para não perder a única pessoa que me amava. E eu segui ali, vivendo a minha vida ao lado daquela mulher maravilhosa. Graça fazia questão de compartilhar a vida dela comigo. Ela me levava para passear.
Às vezes era somente uma volta pelo parque, mas ela fazia isso por mim, coisa que ninguém nunca tinha feito antes. Esses pequenos detalhes, para mim, não tinham preço. Quando eu fiz 15 anos, ela fez uma pequena comemoração para mim. Eu pude convidar 5 colegas da escola. Foi a primeira vez que eu tive uma festa de aniversário. E a vida continuou, né? A vida seguia e eu estava feliz. Um tempo depois, eu estava sozinha em casa quando começaram a bater na porta. Olhei pelo olho mágico, mas eu não reconheci as pessoas que estavam do outro lado. Mas, por causa da insistência deles batendo, eu resolvi abrir. Eram 3 homens. 2 deles foram simplesmente entrando porta dentro, enquanto um me mostrava a credencial da polícia e me explicava que eles estavam fazendo uma batida e tal e qual e tudo que ia acontecer. Ali onde morávamos era uma região de vida fácil, sabe? Tinha alguns prostíbulos por perto, bares e gente que fazia ponto na rua. Eu era instruída por Graça a não sair à toa na rua, principalmente depois das 6 da tarde. Ela normalmente saía de casa entre 4 e 5 da tarde e não tinha hora para voltar. Naquela tarde, os policiais reviraram a casa toda. Aquele policial que conversou comigo no começo e que me explicou a ação que eles estavam fazendo ali e tal, é, enquanto os outros tiravam as coisas do lugar, ele recolocava algumas coisas. Tudo que ele tirava do lugar, ele colocava no lugar novamente e recolocava as coisas que os outros 2 simplesmente deixavam jogado pelo meio do caminho. O policial bonzinho, ele não tirava os olhos de mim, sabe? Até que ele perguntou: "Você atende os seus clientes aqui? Você parece menor de idade." E eu respondi que eu era filha adotiva da dona da casa, que eu não era da vida e que nenhum homem frequentava aquela casa, que a minha mãe ela era da vida sim, mas que ela respeitava muito a mim e também a nossa casa. Ele deu um sorriso e concordou com a cabeça. E então eles foram embora. Uns 3 ou 4 dias depois, a campainha tocou novamente, fui ver e era o policial bonzinho. Eu abri e ele disse: "Oi, tá tudo bem por aqui?" Respondi que sim. Então ele falou: "Eu estava fazendo uma ronda aqui pelas redondezas e resolvi passar só para saber se estava tudo bem com você. Afinal, você fica sozinha aqui durante muito tempo, né?" Agradeci a ele. E então ele me perguntou se eu poderia dar-lhe um copo d'água. Ele me disse que o seu nome era Sargento Tedesco. Depois desse dia, virou rotina ele aparecer para uma água ou um café. Depois ele ia embora. Conversei isso com Graça e ela me mandou ficar esperta e não deixar ele entrar. Ele podia ser policial, mas ele não era o dono daquela casa. Um belo dia, Tedesco me perguntou se podia falar com Graça. Expliquei que ela não estava, que ele teria que voltar outro dia antes das 4 da tarde. Então ele retornou no dia seguinte e Graça o atendeu. Ele se apresentou a ela e disse: "Eu estou gostando da sua filha e queria permissão para namorá-la." Graça disse: "Bom, tô vendo que você é um homem de respeito. Por mim, tudo bem. Mas na realidade, eu acho que você precisa perguntar isso a ela." Então ele me perguntou: "Marina, você quer namorar comigo?" Eu disse que sim. Então Graça disse: "Ela é menor de idade. O namoro tem que ser aqui, quando eu estiver em casa."
Eu exijo respeito com a minha menina. Eu sou da vida, ela não. Ela já sofreu muito nessa vida. Se você ficar de gracinha, ou se você machucar ela, eu vou até o seu batalhão, conversarei com os seus superiores. Eu conheço muita gente lá dentro, sabe? Não brinca comigo, não. Tedesco riu e disse: fique tranquila, respeitarei você, ela e a casa de vocês. Tedesco só ia lá em casa quando Graça estava. Às vezes ele almoçava lá conosco e depois ia trabalhar. Quando eu estava com 17 anos, eu noivei com ele e com 18 anos e meio eu me casei com ele. Tedesco e sua família eram evangélicos. Ele teve medo que Graça ela não soubesse se comportar na cerimônia do nosso casamento. E não se comportasse na festa, enfim. Medo de que seus pais ou os seus pastores percebessem o que ela era. Eu o tranquilizei. Falei para ele que ele não deveria se preocupar, que tudo sairia perfeitamente bem. Quando chegou o dia do casamento, Graça estava linda. Ela entrou comigo na igreja. Eu e ela chorávamos, de mãos dadas, caminhando para o altar. Ela estava muito emocionada e ela se comportou como a senhora decente, educada e gentil que ela sempre foi. Ela se comportou simplesmente como uma lady. Hoje em dia, Graça não exerce mais a função, até mesmo pela idade dela, né? Ela dedica seu tempo a mimar os netos. Sim, Tedesco e eu tivemos 2 meninos e uma menina. Meus filhos amam essa vó coruja. E a vovó coruja ama muito eles e faz tudo o que uma boa avó faz. Eu nunca mais soube nada dos meus pais. Minha mãe nunca me procurou. Na realidade, eu não sinto falta, pois Graça cumpre o papel de uma maneira simplesmente espetacular. Ela é a melhor mãe, ela é a melhor avó, ela é a melhor sogra, enfim, ela é a melhor pessoa desse mundo. Mamãe Graça, obrigada por ter me dado uma vida digna. Obrigada por ouvir e obedecer à voz de Deus. Obrigada por me acolher, por me cuidar, me amar e me ensinar valores. Obrigada por fazer de mim quem eu sou. Você e meu marido sempre dizem que eu sou uma ótima mãe. Se eu sou uma ótima mãe hoje, é porque eu aprendi isso com você. Você é o meu exemplo de absolutamente tudo, principalmente meu exemplo de amor. Que Deus multiplique seus dias sobre a terra, para que eu e minha família possamos continuar desfrutando da sua pessoa, da sua presença, do seu carinho, do seu carisma e do seu amor. Tedesco está aqui ao lado e me pede para te dizer algo. Agora são as palavras dele. Sogra mãe, obrigada por resgatar e cuidar da Marina para mim. Obrigado por amar e dar a ela todos os valores que você deu. Eu já te disse isso e hoje eu vou repetir. Eu tenho várias testemunhas no canal depois disso. Você é a melhor mulher, a mais digna que eu já conheci na minha vida. Obrigado por cuidar de nós. Você é um exemplo a ser seguido. Eu te amo, Tedesco. Mamãe Graça, todos nós te amamos e somos gratos pela sua vida. Marta, obrigada por contar a minha história. As pessoas precisavam saber o quão valiosa uma mulher da vida pode ser. Abraços a todos, família Tedesco.
Gente, olha que relato legal, que história bonita. Quer dizer, começou, né, um pouco assim, mas bom, primeiro o que esse pai fez de bater na mãe enquanto ela estava grávida, sei lá, né, a menina acha que a moça acha que é porque ele não queria a gravidez e tentou matar a filha, né? Mas no final das contas ele acabou só fazendo com que adiantasse o momento do parto, né? Bater, judiar, aquela coisa toda lá que ela falou, aí depois abandonar mãe e filha, ir embora só com os meninos. E aí depois a mãe, né, conheceu uma outra pessoa que não aceitava ela com a filha. Enfim, foi uma vida de sofrimento e a mãe acabou abandonando ela na casa de pessoas totalmente estranhas, né? E ela continuou sofrendo ali, até que ela resolveu que ela ia fugir de casa, que ia ser melhor para ela. E acho que Deus preparou aquele momento ali, né? Porque ela teve aquele tempinho ali na rua, foi morar ali perto da igreja e não sei o que e tal. E essa mulher, essa maravilhosa mulher veio, né, resgatar ela e simplesmente transformou a vida dela. E realmente é assim que acontecem. Tem pessoas que aparecem na nossa vida assim para ser divisor de águas, né? E essa mulher aí, ela mesmo com a vida torta dela, digamos assim, ela foi ali essencial, ela foi divisor de águas na vida da nossa relatante aqui, né? E nossa, muito linda essa história, muito lindo o que ela quis fazer para você, dizendo que a vida digna que ela não teve, ela ia dar para você, mas na realidade a dignidade dela vai muito além do que as pessoas imaginam que é ser uma pessoa digna. Olha a lição de vida que essa mulher deu, né? Para você e que você está dando para nós através desse seu relato. Ela cuidou, ela amou, ela protegeu, ela ensinou valores, ela ensinou você o que era certo, o que era errado. Ela não queria que você seguisse os mesmos passos que ela, de acordo com a vida, o que ela fazia para, né, para ganhar a vida. Mas ela ensinou você a seguir os mesmos passos que ela, com respeito à dignidade, a amor, a carinho, afeto, atenção, respeito, principalmente, né? E hoje você tem aí a tua família e pelo que nos foi relatado, né, os seus filhos amam essa avó, seu marido ama a sua avó e ele é a sua avó, essa avó, né, a sua mãe, e ele é completamente grato por ela ter cuidado de você, por ela ter resgatado você, preparado você para ser, né, a esposa dele, para ser a outra metade dele. Muito bonita a sua história, parabéns pela superação de vida que você teve, parabéns pela família maravilhosa que você formou, parabéns pelo amor que está envolto em toda essa situação e principalmente parabéns para essa mãe guerreira que você teve aí, que foi ali, ó. Essa aí é a mulher de verdade, né? Ela fez e fez tão bem feito que hoje, não só por você, mas também pelo teu marido e pelos teus filhos, ela colhe tudo aquilo que ela plantou, que foi amor, carinho e dedicação, né? Obrigada por compartilhar conosco a sua história. Beijo grande para vocês e nós nos vemos no próximo relato.